Bom dia! Tudo bem com você? Comigo tudo bem. Gente, olha só. Hoje o nosso vídeo vai falar sobre coisas bem interessantes, né? E novamente a palavra saiu no livro de Jonas, né? Nós falamos já sobre a fuga de Jonas, né? Nós falamos também, né, sobre a pregação que ele fez em Nínive, né? Que depois ele foi pregar. E agora nós vamos falar o que aconteceu, né? Porque, imagina, Deus falou para Jonas ir lá, né, para a cidade de Nínive e pregar para aquele povo. E pregar que se eles não, né, se eles não se arrependessem, eles iam ser destruídos. E Jonas ficou com medo porque era um povo violento, fugiu. Deus trouxe ele de volta, ele passou por várias coisas e Deus mandou novamente ele ir lá em Nínive pregar. O que aconteceu? Quando ele chegou em Nínive, como eu falei para vocês, ele falou para o povo e o povo, desde o rei até os animais, se vestiram de pano de saco, eles se arrependeram das coisas que eles tinham feito, eles jejuaram. E Jonas, o que Jonas fez? Jonas ficou feliz? Ou Jonas ficou triste? Jonas ficou irado com Deus. Sabe por quê? Porque Deus perdoou aquele povo, teve misericórdia deles. E Jonas ainda disse, ele desejou até morrer, olha só. Ele orou ao Senhor e disse, peço-te, ó Senhor, não foi esta minha fala, quando ainda estava em minha terra? Por isso fugi para Tarsis, pois sabia que és um Deus grandioso e misericordioso, tardio para irar, e de grande bondade, e que te arrependes do mal. Por isso agora, ó Senhor, eu te imploro, tira minha vida, porque é melhor para mim morrer do que viver. Olha só. Ele ficou irado com Deus porque Deus não destruiu aquele povo. Tinha mulheres, crianças, animais, né? Tinha gente boa, gente mal. Porém, as pessoas todas se arrependeram, todas jejuaram, né? Todas vestiram pano de saco como forma de humilhação. Então, o que Jonas fez? Ele ficou irado. Ele deveria ter ficado feliz que Deus teve misericórdia daquele povo e aquele povo não fosse destruído. Mas ele queria que aquele povo fosse destruído porque aquele povo era mau, era perverso. E ainda ele disse, eu sabia que o Senhor ia perdoar, por isso que eu fugi. Então, na realidade, ele não fugiu nem porque o povo era violento. Aqui ele está dizendo que ele fugiu porque ele não estava nem com medo do povo. Ele fugiu porque ele sabia que Deus ia perdoar eles. Talvez até por medo, né? Que Deus perdoasse eles e eles não acreditassem que a fala dele fosse verdade, né? E aí ele sentou lá numa tenda. Aqui diz que ele saiu da cidade e sentou-se ao lado leste da cidade, ali fez para si uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria na cidade, né? Deus teve misericórdia. E o Senhor Deus preparou uma aboboreira. A aboboreira, aqui, diz que deveria ser um pé de mamona, uma trepadeira, alguma coisa, uma planta, uma árvore, que ela fez uma sombra em cima da cabeça de Jonas. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus queria ensinar uma lição para Jonas. Quando ele fez essa sombra ficar sobre a cabeça de Jonas, Jonas ficou mais refrescado, né? Ficou ali na sombra. E aqui diz que, a fim de livrar de seu enfado, assim Jonas se alegrou demasiadamente por causa da planta. Mas Deus preparou um verme quando a manhã subiu no dia seguinte, o qual feriu a planta e esta se secou. E aí o que aconteceu? Quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste e o sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, é melhor para mim morrer do que viver. E Deus disse a Jonas,
Fazes bem ficar irado por causa da boboreira da planta, né? E ele disse, faço bem em ficar irado até a morte. Nossa. E disse o Senhor, tu tivestes penas da boboreira, na qual não trabalhaste e nem fizeste crescer, que nasceu em uma noite e em uma noite pereceu. E não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade onde estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda? E também muitos animais. Então aqui Deus ensinou uma lição para Jonas. Porque na realidade aquele povo se converteu porque Deus deu a palavra para Jonas ir lá pregar para eles e dar aquela repreensão. Então, por conta daquela repreensão que Jonas foi usado por Deus para fazer, aquele povo se converteu e foi poupado, né? Então imagina, ele acabou plantando aquela semente da palavra e aquela semente frutificou com o arrependimento, né? E com isso rendeu o fruto da misericórdia que Deus salvou. E agora aqui o Jonas estava cabreiro com o Senhor porque o Senhor botou um verme que a planta morreu. Nasceu numa noite e morreu na outra. E aí Jonas ficou cabreiro com o Senhor por causa daquela planta que ele não fez, que ele não regou, que ele não plantou. E aí o Senhor pergunta para ele, né? Colocou ele no lugar de Jonas, né? Na realidade, colocou Jonas no lugar de Deus, né? Porque Deus falou, aquela planta tu não plantou, tu não regou, né? Foi eu que fiz, e estás com pena dela. E Nínive, né? Deus quer dizer, ele criou o povo, né? Ele regou o povo. Então o povo se arrepende e ele não vai fazer com que aquele povo, não vai ter misericórdia daquele povo que ele fez. Então, na realidade, Jonas precisava mais de Nínive do que Nínive de Jonas. Porque Jonas ele não aprendeu a lição, né? Aqui é o final do livro de Jonas, a gente não sabe o que aconteceu depois, né? Mas aqui Deus ensina uma lição pra gente também, né? Que quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente obedece o que Ele quer para a nossa vida, a gente às vezes não entende, né? A princípio ele pensou que Deus queria só repreender o povo, queria matar todo mundo, né? Mas lá no fundinho ele sabia que Deus podia ter misericórdia, porque ele é misericordioso e a palavra dele podia não ser validada. E assim a gente é também, né? Porque muitas vezes a gente acaba não pensando, por que eu tô assim? Por que aconteceu isso comigo? Então, olha quanta coisa ruim aconteceu com Jonas quando ele não obedeceu a Deus. E quando ele obedeceu, aconteceu coisas boas. O povo foi poupado, né? Mas aí o sol tava lá batendo na cabeça dele. E ele pensou, poxa, vim até aqui, agora eu tô todo queimado. Então, olha o tipo de visão que Jonas tinha. Ele tava com a visão errada, né? Ele não tinha amor ao próximo. Deus não mandou a gente amar o próximo como a nós mesmos? É muito difícil, né? Porque ali ele pensou, poxa, o povo foi liberto e agora eu tô aqui pegando sol. Aí tem uma árvorezinha, ele se alegra, aí Deus faz o bicho comer a árvore para mostrar para ele. Então assim, a gente tem que ficar atentos, porque Deus, ele nos mostra o que ele quer. E muitas vezes ele não vai nos falar. São situações que vão acontecer na nossa vida que a gente tem que se atentar, né? Aqui Deus fala que o pessoal de Nínive, eles não sabiam discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. E queria dizer o quê? Que eles eram um povo de pouca sabedoria, de pouco conhecimento, né? E mesmo assim eles entenderam a mensagem, né? Eles se arrependeram e Jonas, ele não entendeu a mensagem que Deus deu. Eu não sei se depois ele entendeu, né? Mas a princípio é que ele não entendeu, né? Ele não se alegrou com aquele povo, criança, animais, aquelas pessoas, tudo se salvaram. Ele não se alegrou.
Por quê? Porque ele estava preocupado com o ego dele, com o eu. Eu falei e agora não vai cumprir? Eu falei agora eu vou ficar por mentiroso? Né? Não aconteceu nada? Vim aqui à toa? Né? Ninguém vai morrer? Né? Então, a maldade de Jonas também era grande, apesar de ele não ser uma pessoa violenta, aqui na Bíblia não diz que ele era uma pessoa violenta, mas a gente consegue perceber aqui que ele ficou tão chateado que ele queria morrer. Ele ficou depressivo, ele queria morrer. Mas ele não estava enxergando o que ele precisava enxergar. Então, quando a gente fica muito triste com as coisas, a gente tem que começar a prestar atenção. Porque muitas vezes isso tem um significado. E um significado de aprendizado pra gente. Entende? A gente tem que perceber que a gente tá muito voltado no nosso eu e esquecendo do próximo, né? Como eu falei pra vocês, né, nos vídeos anteriores, né? Quando a gente tá muito triste, a gente tem que ajudar o outro. Porque ajudando o outro, a gente se ajuda também, né? Deus te dá força para ajudar o outro e automaticamente a força é tão grande de Deus que você acaba se ajudando. Você acaba se curando, né? Então aqui a gente vê que Jonas, ele foi obrigado a ir lá ajudar os ninivitas, né? Ele foi obrigado a ir lá ajudar eles, por Deus, porque Deus quis que ele fosse. Só que ele foi lá para ajudar eles e ele não percebeu que ele poderia ser ajudado. Ele poderia deixar de ser egocentrista. E não contente com isso, porque ele não aprendeu, Deus fez essa árvore ali crescer, né? Dar sombra para ele e no outro dia perecer. Para que ele entendesse o lugar de Deus, a misericórdia de Deus. Para que ele entendesse que não é ele, né? Que o mundo não é só eu, não é só você. O mundo, Deus ama todo mundo igual. Os pecadores, você é bom, você é ruim, Deus te ama do mesmo jeito. A diferença é que os ruins não conhecem Jesus. Se você já conhece Jesus, você já conhece a palavra, então você já sabe como é que é. Agora, aquelas pessoas não sabiam nem discernir uma mão esquerda e uma mão direita, eles não conheciam. Entende? Eles estavam em pecado, mas eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas Jonas sabia, né? Jonas sabia o que estava fazendo. Então, assim, ele se irou contra Deus, ele quis morrer, ele esperneou, né? E de que adiantou? Aqui a história não diz se ele aprendeu. Se ele aprendeu, se foi efetivo. Mas eu penso e eu quero acreditar que ele tem aprendido, né? A ter a visão que Deus teve, né? Porque assim como Deus criou aquela planta e consumiu aquela planta no dia seguinte, Deus criou aquele povo também, né? E aquele povo estava sendo mau, ia ser destruído, né? Mas o povo se arrependeu e começou a fazer boas obras, então eles foram poupados. Deus estava mostrando a misericórdia dele, assim como ele teve misericórdia de Jonas, que ele deu uma ordem e Jonas fugiu. Não é verdade? Ele podia ter colocado outra pessoa para profetizar no lugar de Jonas e ter matado ele. Ter deixado ele se afogar no rio. Não ter colocado a baleia para ter comido ele, né? Ter engolido ele. Ou ele ter sido digerido dentro da baleia. Mas Deus queria ensinar uma lição para Jonas. E a gente consegue entender aí o tamanho do amor de Deus. O tamanho do amor que Deus tem por nós. Até um profeta fugitivo, Deus teve misericórdia dele. E depois que ele se irou contra Deus ainda, Deus ensinou outra lição para ele, né? Eu acredito que ele tenha aprendido a lição. E você? Aprendeu a lição de hoje? Eu aprendi. Eu aprendi que Deus, ele está nos pequenos detalhes. Os pequenos detalhes das coisas que acontecem com a gente, que a gente não entende, ou que a gente fica irado, a gente tem que prestar atenção, fazer uma reflexão e pedir para o Espírito Santo nos ajudar a ver o que a gente está aprendendo com isso, né? O que a gente tem que aprender com isso, né? E
ficar sempre atentos. E quando a gente começa a pensar muito no meu orgulho, né? A minha palavra que eu dei não foi cumprida, pra que eu vim até aqui, agora tô com sol na cabeça, né? O pensamento negativo, né? Não se alegrar com a conquista do próximo, né? Quando o próximo, ele conquista algo, a gente tem que ficar feliz. Por quê? Porque ele conquistou algo. Deus abençoou aquela pessoa. A gente tem que se alegrar com a alegria do outro. Entende? E não se entristecer. Ah, mas aquele cara é pecador tal, agora virou crente. Meu Deus do céu. Agora não tem mais pecado. Agora tá a pessoa... Gente, isso é fato. As pessoas falam. É impressionante. As pessoas falam. Mas você já parou para pensar que quando as pessoas falam isso, a pessoa tá cheia de orgulho e ódio e tá cega. Também não consegue discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Porque ela deveria estar se alegrando, né? Porque a pessoa, Deus teve misericórdia da pessoa, a pessoa se tornou alguém melhor, né? É mais alguém no time do bem que vai estar ajudando o próximo, que vai estar sendo ajudado, né? É uma pessoa que não vai cometer mais pecados. Então, não é pra gente estar se alegrando? Era, né? Então, a gente tem que prestar atenção. O modo como eu sempre falo para vocês, o modo como a gente vê as coisas que acontecem tem muito mais a ver conosco do que com a situação, entende? Se Jonas tivesse se alegrado aqui com o povo de Nínive, tivesse glorificado a Deus, Senhor, o Senhor é misericordioso, glorioso, eu glorifico o teu nome, né? Vou voltar para minha terra, vou voltar feliz, tivesse agradecido ao Senhor, será que essas outras coisas ruins teriam acontecido com ele? Aconteceram porque Deus queria mostrar para ele alguma coisa, né? Pra ele tirar um pouco o centro dele, do umbigo dele, e começar a ver que ele não tá sozinho no mundo, que existe mais pessoas e que existe um Deus amoroso e misericordioso que nos ama e que nos quer bem. Gente, eu acho que era isso hoje que eu tinha para falar e o livro de Jonas acabou, né? É curtinho, né? E eu acho que a gente concluiu aqui esse assunto por hoje, né? E fica a reflexão para você, né? Quando te acontecer alguma coisa que não é muito legal, a primeira coisa que você faz é perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu tenho que aprender com isso? Né? E nem todas as coisas ruins que nos acontecerem é culpa de Deus, né? Tem coisas que faz parte do livre-arbítrio do outro, né? E Deus não tem nada a ver com isso. Mas até nisso a gente consegue aprender algumas coisas. E agora eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, nesta manhã, para honrar, adorar, enaltecer e engrandecer Teu santo nome. Paizinho querido, obrigada por esta palavra, obrigada, Senhor, por nos orientar, Pai, para que a gente entendesse o real significado dessa mensagem e que nós não sejamos como os povos ali ninivitas que não sabiam discernir entre a mão esquerda e a mão direita, que a gente saiba discernir, que o Senhor nos encha de sabedoria, de conhecimento, que a gente cresça em graça e cada vez mais conheça a Tua palavra e a Tua sabedoria, para que a gente possa ter vida e vida em abundância. Que o nosso modo de ver a vida, que os nossos olhos, Pai, sejam bons, que a nossa índole seja boa. Pai, trabalha dentro de cada um de nós, que a gente possa ser melhor a cada dia. Pai, eu repreendo no Teu nome santo de Jesus, toda enfermidade, toda depressão, toda síndrome do pânico, toda angústia de alma, Pai. Cura essas pessoas, Pai, porque elas precisam de Ti e eu também preciso de Ti. Nos ajude a ser melhor a cada dia e nós Te amamos e Te pedimos e Te agradecemos porque Tu és bom e misericordioso e Tu és muito especial na vida de todos nós. Eu agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.